Ora, quem apareceu? Carolina Panissa na área, iniciante no YouTube, tô aqui, tô em treinamento e hoje eu venho falar um pouquinho sobre uma decisão que eu tomei ali de dar um tempo das redes sociais, não que aqui não seja uma rede social, mas dei um tempo ali de tanto de aparecer, né, da necessidade de produzir conteúdo constantemente, quanto da necessidade de observar, né, o que estão falando, o que está acontecendo. Muito ali eu dava esse contexto ali para eu estar presente nas redes sociais, de ver também a concorrência ou a tendência, o assunto que eu devo falar agora e o que tá rolando no mundo para eu utilizar nos atendimentos. E para quem não me conhece, a maioria com certeza não me conhece mesmo, porque esse canal é super novo, super jovem. Fiquei, eu acho, uns 20 dias aí sem colocar nenhum vídeo, né? Como tenho, sei lá, meus 3 ou 4 vídeos que eu subi até agora. E disse que seria constante aqui e não fui. Mas quebrou os equipamentos, tudo conspirou para eu não fazer os vídeos. Algo que eu tinha colocado na minha rotina para fazer, para ficar em treinamento mesmo, em me desenvolver diante das câmeras em outro lugar. Porque eu tinha muita dificuldade de falar com a câmera, de fazer isso aqui, porque eu precisava, né, para poder vender as pessoas me conhecerem, vender meus produtos, serviços. Produtos e serviços são esses, Carol. Eu sou terapeuta holística, trabalho com terapias alternativas e há 6, já vão para 7 anos que eu vivo só das terapias e também dou aula de gestão emocional para empresas, algumas palestras esporadicamente. Trabalhei com massoterapia, então às vezes pego algum evento de massoterapia também para fazer, mas isso já não acontece mais. Hoje meu trabalho tá 100% online, muito esporadicamente pego alguns eventos para fazer. Inclusive as palestras de gestão, as aulas de gestão emocional são online também. Aí, nessa loucura, aí eu tenho essa questãozinha assim, que eu misturo os assuntos que eu tô falando, tá? Se você não gostou, também deixa um comentário aí pra eu saber. E aí, me conta aí o que você gostou do vídeo, o que não gostou, o que ele pode ser contribuição. Eu acredito muito em sincronicidade, você não deve estar aqui à toa. Então, a não ser que eu tenha te enviado esse vídeo, né? Porque normalmente eu faço o vídeo e mando para algumas pessoas irem dar uma olhadinha. Mas se você caiu de paraquedas nesse tema, o que é o tal do modo caverna? E, inclusive, eu falei isso para um cliente meu na semana passada. Eu falei, e ele estava sentindo a mesma necessidade de se voltar para ele. Aí eu falei, ficar no modo ermitão, né? No eremita do tarô, né? Que é um sábio, é você se voltar para o autoconhecimento, voltar para si e não tão presente no mundo externo. E o modo caverna, eu acho que é algo do tipo também, que é esse momento de interiorizar, não se preocupar tanto com o externo. Eu aproveitei esse momento onde minha agenda de clientes e empresas, né, aulas e tudo mais, tá um pouquinho mais cheio. Inclusive, gravo no momento que minha cliente falou: ai, não consigo ir hoje, não. Que também gostaria de fazer um vídeo só para falar disso, né? Quando a gente começa a acelerar o processo de autoconhecimento ali, de expansão da consciência no processo terapêutico, muita gente começa a travar. Inconscientemente sabota a sua própria sessão. E eu falo que não é para mim a sessão ela é para você. Então, desculpas, tem que pedir pro espelho, não é nem para mim. E é lógico que a gente tem que ter muito cuidado com o horário e respeitar ali o tempo do outro, mas isso eu sei que vem de uma autossabotagem inconsciente. Saiu uns pelinhos aí, porque eu estou com Zoe Maria.
Fala oi, filha, pro pessoal do YouTube. Zoe Maria no meu colo, né, filha? E ela gosta pouco. Bichinha carente, gordinha, gosta pouco de carinho. E aí falei, vou entrar no modo caverna. E aí, você deletou suas redes sociais? Não, não deletei nenhum aplicativo. No primeiro dia, eu limitei o uso a 1 hora de rede social. Então, o que eu botei lá de rede social? Botei o Instagram, o Threads, que é o novo Twitter, onde eu... Novo Twitter do Instagram, onde eu também tava passando algum tempo. E também via muita coisa ali de terapeutas, não só terapeutas alternativas, mas também de psicólogas. E algo que também tava me cansando e roubando minha vida, roubando tempo. Aí eu limitei ali Instagram, Threads e Pinterest. E por quê? Também com aquela coisa de, vou procurar umas imagens aqui para eu poder criar um layout, algum do meu conteúdo. Aqui perdia-se muito tempo no Pinterest também. Aí no primeiro dia eu limitei a 1 hora, aí eu fui verificar depois o uso de redes sociais, deu, sei lá, 38 minutos. E os outros dias eu limitei a 30 minutos. Por quê? Ainda quero colocar algumas coisas. Algumas pessoas às vezes me mandam algumas coisas no WhatsApp. E para não limitar totalmente assim o uso e eu me condicionar a viver de um outro modo. Então, eu coloquei lá, limitei 30 minutos, mas não usei nem 10 todos os outros dias. Porque quem quer ter a disciplina sou eu, né? Então, eu que tenho que ter o aplicativo e não querer usar. Então, isso funciona para qualquer tipo de dependência, né? Vamos dizer assim. Todos os vícios. Você pode ter um jogo instalado aí no seu computador e falar, não vou usar porque tá roubando minha vida, e você não usa. E pronto. E não joga. E aí, o que é o principal? Coisas que a gente tem que declarar, que eu quis declarar ali, final do quê, né? Dessa fase da minha vida. Ai, fiquei doente também. Tô melhorando agora, mas ainda sigo doente. Sigo com tosse. Declarei o fim aí de alguns quilinhos, porque com tantas mudanças na minha vida no último ano, mudei de estado, de cidade e tudo mais, a mudança da minha rotina fez com que eu engordasse e também não conseguisse ter uma constância de treino, a alimentação foi pro beleléu, doce que eu não comia, hoje tô comendo e sentindo falta, né, necessidade de comer, só o café que ainda não tem açúcar e não vai ter, porque eu acostumei, sempre fui assim, né, sempre, tem mais de 8 anos que eu tomo sem açúcar, e isso eu não voltei, mas vários hábitos que eu tinha perdido, retomei, hábitos ruins, como parar de fazer atividade física, comer mal, comer menos fruta e tudo mais, tá? Então, eu dei uma regredida. E aí, com tudo isso, falei, com um dos objetivos do meu modo caverna vai ser me voltar e olhar mais como prioridade a minha saúde, tá? Não que eu tenha parado totalmente de fazer atividade física. Eu sempre fui uma entusiasta da atividade física, acho que existe uma necessidade básica. Então, todas as semanas, pelo menos 2 vezes na semana, eu fazia alguma coisa, não parei totalmente. Porém, o que eu fazia, comparado ao que eu fazia boxe, corria, musculação. Todo dia eu fazia, às vezes, mais de uma atividade no dia. E aí agora para 2 vezes na semana, né? Às vezes só musculação, nada de cardio. Então, dá uma grande diferença no corpício. E depois dos 30, não que pareça, mas tenho mais de 30,
realmente a coisa vai desandando. Então, declarei o fim desses quilinhos a mais. Então, estou mais dedicada a isso. Então, uma prioridade hoje é fazer, no mínimo, 40 minutos de atividade física. Todos os dias. Every single day. E assim estou. Falhei ontem, domingo, mas consegui fazer pelo menos uma caminhadinha. Então, falhei, mas não foi exatamente o que eu queria, mas fiz. Declarar também o fim de algumas preocupações, porque no último ano, 2023, eu passei por um assalto. Ai, não gosto nem de falar para não vibrar. Tava numa crescente, assim, ó, tudo lindo na minha carreira, tudo fluindo maravilhosamente bem. Pum, sofri um assalto e eu achei que ia me recuperar rápido. Não me recuperei rápido, me endividei, foi uma loucura, um caos na minha vida, que eu não quero passar por isso novamente. E aí eu tive que reaprender várias coisas que eu mesma ensino até para os meus clientes, como algumas leis aí do pensamento, de você criar sua realidade, de você, enfim. Depois, em outro momento, eu quero fazer um vídeo só para falar disso e o porquê que eu percebi que isso aconteceu, porque era para eu quebrar e sair de um padrão da minha vida. Isso aconteceu. Na hora do caos, a gente não entende o caos. Mas depois que ele passa, você fala para ele: agora eu entendi a lição. Obrigado, universo. E então eu declarei, né, nesse modo caverna, que eu não quero ter mais preocupação com o dinheiro. Ah, mas Carol, não vou me preocupar. Tudo sempre aconteceu, fluiu e eu entrei numa bola de neve, né, quando isso aconteceu, finalzinho de 2023 para 2024, me embolei com aluguéis e não, e sai de uma casa, vai na outra e tenta resolver. E o negócio eu achei que não ia se resolver. E graças a tudo que eu sei, eu saí disso muito rápido. De tudo que eu ensino para os meus clientes, de tudo que eu apoio ali o processo das pessoas. A gente sabe que a questão financeira é uma coisa que mexe mesmo com a nossa saúde emocional, energética, mexe muito com a nossa vibração. E eu caí de novo nessa para poder sair disso e ter aí a receita novamente, validar a receita que eu mesma prescrevo. Então, dá certo e deu certo. Só que isso tudo nasceu de um lugar onde era tudo muito mais. Eu quero, tá dando certo isso, eu quero mais. E não tinha um objetivo, era um mais só por mais. E não era um mais para me desenvolver. Como eu estou aqui, eu tô me colocando em desconforto para eu evoluir como pessoa, não que eu esteja na escassez de que eu preciso monetizar um canal no YouTube para ser mais uma fonte. Não, eu tô aqui me treinando e coisa que eu às vezes sugiro para cliente também se colocar em desconforto e fazer. Então, eu estou fazendo. Estou em treinamento, estou aqui contando essa história porque pode ser, dentro dos meus atendimentos, eu faço muito isso também. Eu pego uma história da minha vida, ou a história de algum cliente, ou algo que alguém já viveu, como um meio de uma metáfora para você fazer um paralelo ali com a sua vida e tirar as lições daquilo. Então, nossa, Carol, você está desabafando sobre a sua vida e falando sobre você. Não, cidadão brasileiro, se você acordar e perceber, o que eu tô falando para mim pode se aplicar para sua vida, entendeu? Então, eu tô contando do modo caverna para você observar. Pode ser que você faça aí para declarar o fim de outras coisas, tá? E aí eu quero me dedicar mais aos clientes que já estão comigo, às empresas que já estão comigo e principalmente me desenvolver em outras coisas que eu quero desenvolver. Então, eu tô com vários estudos
atrasados. Eu tô com cursos, eu tenho... entrei num curso de filosofia presencial também de 6 meses, da Nova Acrópole, que inclusive é hoje, toda segunda-feira eu vou lá. E para isso eu quero sair de todas as distrações. Distrações baratas que não me levam a lugar nenhum, a não ser duvidar, às vezes, da minha capacidade e do meu trabalho e do que eu estou fazendo. Porque, eu olho um feed mais bonitinho, eu falo, nossa, que feed lindo. Eu nunca consegui fazer isso no meu perfil, nossa, ela deve... Nossa. E aí, eu acho que eu não tô tão boa porque eu não tenho feed. Eu não tenho nem tempo pra ficar fazendo feed bonitinho. Contrata, Carol. Mas isso vai me demandar também. Então, assim... Sabe? A comparação faz a gente parar, né? Comparar. Eu me comparo e talvez eu paro. Sabe? Então, comecei a perceber isso. E logo que eu comecei, eu contei, acho que num outro vídeo, logo que eu comecei a fazer os vídeos aqui, eu também mandei para algumas pessoas analisarem e recebi algumas críticas construtivas e também fizeram, talvez inconscientemente, quebrar aí os equipamentos para eu não conseguir continuar nessa minha jornada de gravação de vídeo aqui e tudo mais. Eu quero registrar. E aí, mais sobre o modo caverna. 40 dias no mínimo. Por que você não aproveitou a quaresma? Porque eu não sigo religião, eu não tenho padrão, eu não sigo nada, entendeu? Uma trend, não sigo. Uma tem... Não quero saber disso, entendeu? Então, eu sigo a minha tendência, a tendência do meu coração, a tendência da minha intuição. E lógico que eu acho que esse tema vai começar a ser mais falado. Não sei porque se eu captei essa mensagem do modo caverna, essa intuição, essa consciência, logo mais gente vai captar também essa consciência e vai começar a fazer. Ótimo, porque tá me fazendo um bem danado. Eu acho que eu tô no 5º ou no 7º dia e avisei lá nos stories, né? Mas eu ainda quero fazer um postzinho e subir só as imagens ali, falando um pouquinho do modo caverna e deixando o meu contato para as pessoas entrarem em contato ali. Não que não tenha já, mas... lista de espera, de atendimento, essas coisas. Bom, diminuir todas as coisas de dopamina barata, joguinhos, eu não jogo. Pornografia, eu também não... Então, assim, pra quem quer fazer, tira. Saídas sem propósito, sabe? Encher a cara, não sei o quê, aqueles amigões que quando você precisa ninguém tá lá, sabe? Tira. Não ficar observando a vida do outro, então, por mais que você não vai desinstalar o WhatsApp, tem gente que fica olhando os status, isso nunca foi um hábito. Mas se você tem, faça de um modo que dê pra você tirar esse hábito. Conversa fiada com aquela pessoa, diferente de você ligar para um amigo e conversar com um amigo. Enfim, dopamina barata, corta, encerra. No lugar de tudo isso, você implanta, né? Porque vai ter um espaço vazio. Nós estamos em uma era onde a gente não lida muito bem com o ócio. Eu já sou uma pessoa que lida um pouquinho melhor, porque eu tenho o hábito de parar a escrever, parar a ler. Então, se eu já lia bastante, hoje estou lendo um pouco mais. Ainda não tirei Netflix, essas coisas, que é algo que eu já não vejo muito TV, mas é algo que eu faço esporadicamente também, e para ter algum ponto em comum ali no meu relacionamento, pra gente poder sentar e fazer junto. Sair da coisa trabalho só. Então, atividade física, aumentei. Estudo. Então, tô assistindo mais os meus vídeos, fazendo mais coisas.
E aí eu criei uma rotininha matinal. Então, primeira coisa, eu já não acordo com despertador. Sim, gente, nossa, burguesa, safada. Não, gente, eu acordo muito cedo. E isso já virou hábito, meu corpo já acostumou. Durmo com a janela aberta, tá fechada agora, mas eu deixo ela aberta, porque aí amanhece, eu já vejo que é dia e eu acordo. Simples assim. Então, 6h30, 7 horas, no máximo, assim, quando eu durmo muito, 7h30, 8, eu levanto. Tem dias que eu tenho clientes madrugadeiros, como de terça-feira de manhã. Eu tenho cliente 7h30, então é um dia que eu vou acordar, mas eu acordo sem despertador. Então, ou seja, eu não vou ficar enrolando na cama, só isso. O que muda é eu não enrolar um pouquinho na cama. Então, já estou dormindo com o celular. Ou ele fica na bolsa, guardado onde tá a minha bolsa, ou ele fica em cima da bancadinha, ele fica longe. A única coisa que eu tenho levado pra cama ainda é o Kindle, porque às vezes eu tô sem sono e a gente combina de dormir junto, né, no mesmo horário e dormir junto. Eu levo o Kindle porque se ele tá sempre com mais sono antes de mim, e aí eu fico lendo lá no escurinho até cair no sono, deixo no modo noturno, sabe? Até me dar sono, aí eu paro de ler e vou dormir. Então eu coloquei a rotininha básica, assim, indispensável, não pegar no telefone de manhã até fazer algumas coisas. Por exemplo, minha meditação, normalmente 5 ou 10 minutinhos, 30 minutos no mínimo de leiturinha, tomar água e fazer o meu café. Enquanto faço meu café, normalmente eu arrumo a cozinha, alguma loucinha, alguma coisinha que tem ali, ou alguma roupa para guardar, alguma coisinha na cozinha, sempre tem para fazer. Já aproveito para fazer isso. Hoje de manhã, como não tinha nada, liguei o aspiradorzinho de pó para ele passar na casa. Roupinha de treino e bora treinar. Bora treinar. Aí a hora que eu tô indo pra academia, que eu faço aqui no prédio mesmo, tô vivendo tipo pandemia, tá? Trabalho em casa, faço tudo em casa. Saio pouco. Não, minto, hoje eu tenho um curso. E é isso. Aí vou pra academia, acabou. Parte da manhã até ali, sei lá, umas 10 horas. Já tô com tudo isso aí feito. E aí, pra poder enfrentar meu dia. Quando eu tenho atendimento madrugadeiro, que nem eu vou ter amanhã, eu faço isso um pouquinho mais tarde. Isso não, só a parte de treinar. Então, acordar, não pegar no celular, meditação, leitura, café e água, depois atender, às vezes leio de novo, aí vou ajeitar as coisinhas da casa, roupinha de treino e partiu treino. Que mais? E aí, eu tô olhando para isso tudo, dando mais atenção para todos esses projetos. Inclusive, eu tenho um projeto novo que eu tô em andamento e preciso fazer as reuniões e tudo mais, então quero me dedicar mais ainda. Eu falei do grupo das mulheres também. Então tem o grupo das mulheres. Eu não tenho participado tanto e não tenho criado muitos motivos pra gente se encontrar lá, porque eu tô nesse modo de olhar pra dentro, né? Depois eu faço a reflexão astrológica sobre isso, pra quem gosta. E outra coisa. Antes de você desligar e sair, basicamente falei o vídeo é isso aí, tá? Se você quiser sair, é isso. Mas eu queria contar pra vocês sobre esse canal. Sobre mim, na verdade. Esse canal, ele ainda não tem um objetivo específico. Ele é algo que eu criei pra me treinar. E eu acredito que muita coisa vai ser paralelo, vai ser como se fosse um atendimento comigo. E vou trazer coisas
do meu dia a dia e coisas que acontecem nas sessões, nas aulas de gestão emocional. Então, quais são os temas que eu sobre mim? Então, terapias alternativas e discussões sobre isso, autoconhecimento, lei da atração, porque também estudei muito isso, hermetismo e tudo mais. Ah, por falar em hermetismo, filosofia, porque estou fazendo um curso de filosofia que penso em fazer uma graduação, mas é um assunto do meu interesse, mas ainda não está definido, por isso que eu estou nessa coisa aí do curso antes de me enfiar numa graduação mesmo, porque sempre estou em movimento fazendo muitos projetos. Filosofia, produtividade, que é um tema que está muito conectado, que eu associo muito com a gestão emocional, que eu associo muito com autoconhecimento. Energia, preciso falar por quê. Positividade, não preciso falar por quê. Empreendedorismo, empreendo e vivo das minhas terapias desde 2018, quer dizer, comecinho de 2019. 2018 foi quando eu comecei com as terapias. E aí fiz a transição de carreira em 2019, saí do corporativo nessa época. Falar também das questões do feminino, dessa coisa da dificuldade da mulher adulta fazer amizade e temas cotidianos. Quero falar também sobre as minhas leituras, o que eu consumo, o que eu vejo, o que eu assisto também, mas muito sobre leituras e talvez algumas resenhas de algumas percepções que eu tenho de alguns livros, algumas literaturas. Astrologia, não vou ficar fazendo previsões astrológicas aqui, não esperem isso de mim. Ai, não sei o que pro signo de tal. Não vou fazer isso, tá, gente? A astrologia é muito mais do que essa palhaçada. Desculpa quem faz, eu sei que isso é importante também para divulgação, mas não irei fazê-lo. Pelo menos por enquanto, não, né? Vou morder a língua lá no futuro, aí vocês me mostram esse vídeo. Você falou que não ia fazer. Não, eu acho que não é minha cara fazer esse tipo de coisa, porque banaliza mesmo a astrologia e eu não gosto. A astrologia é uma parada bem legal, muito séria. Era a nossa tecnologia ancestral antes da gente ter todas as tecnologias que a gente tem hoje. A gente tinha antes matemáticos que faziam o cálculo astrológico para os reis e tudo mais. Detalhe, a gente não tem nem ideia de como surgiu a astrologia, porque ela existe muito antes de Cristo e ela apareceu em diversos povos, regiões diferentes. Então, é um conhecimento que chegou aí. Fizemos o download. E hoje mais sintetizado. Qualquer dia eu falo também sobre a minha percepção da astrologia. Falo também sobre a minha percepção sobre religiões, cultura, ideologias. E é isso. Acho que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ficando cético. Eu tenho uma amiga e psicóloga que fala muito isso pra mim. Das místicas, né? Porque era pra você ser mais mística. Você é a mais cética que eu conheço, né? Eu, sim. Inclusive, por isso que eu acabo atraindo tanto cliente que é objetivo, gente que tem religião ou é muito cheio de religião, e gente que é totalmente avesso, ou ateu, ou agnóstico, que não segue nem nada. Então, eu atraio esse tipo de pessoas porque eu não julgo o que você acredita. E vou depois expor o que eu penso sobre cada um desses temas, que eu acho interessante também a gente abrir para essa discussão. Bom, desculpa minha voz, gratidão que você tenha ficado até o final. Espero que estejam gostando. Me conta também nos comentários o que você quer ver por aqui, sugestões, melhorias. É isso. Me conta também se você tá pensando em fazer o seu modo caverna também. Beijo!